Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader e no vídeo de hoje nós vamos fazer a análise de abertura do mercado no dia 14 de nove de 2023. O ativo é o mini índice e para começar nós vamos abrir aqui a plataforma do Profit Chart para iniciar essa avaliação do que tem acontecido nesses últimos dias, para então poder fazer o nosso plano de trading. Na sequência do plano de trading, nós vamos conversar um pouquinho, vamos fazer um preparo emocional para a operação do dia e vamos nos preparar para a abertura do mercado. Então, vou excluir aqui os estudos do dia anterior que eu fiz. Vou vir aqui no gráfico de 5 minutos, que é esse gráfico que eu utilizo, que está aqui no meio da minha tela. Vou ampliá-lo e vou colocá-lo no gráfico diário. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é entender, ter uma visão mais macro sobre a evolução do preço. Dessa forma, eu vou utilizar o Fibonacci para poder fazer uma leitura mais acurada. E ontem aconteceu uma movimentação no mercado que até me despertou uma expectativa diferente do que tem acontecido nos últimos dias, porque o preço ele veio testar aqui o 61,8% do Fibonacci. E assim como aconteceu em dias anteriores, o preço acabou, deixa eu fazer melhor aqui, o preço acabou repetindo uma sequência que ele já tinha feito antes, e essa minha expectativa acabou sendo frustrada. Aliás, toda vez que a gente tem expectativa sobre alguma coisa, as chances de frustração dessa expectativa são sempre muito grandes, né? Então, vamos lá. Deixa eu trazer para cá essa minha explicação. Aqui no dia 21/8 de 2023, o preço alcançou os 38,2% do Fibonacci e foi impulsionado até o seu oposto, o 61,8%. Fez o rompimento do 61,8%, não teve força suficiente para conseguir rompê-lo de fato, e ele apenas fez um retorno, um mergulho até os 50% do Fibonacci, aqui no dia 25/8, fez uma nova tentativa de rompimento no dia 30 e 31 e mergulhou novamente aqui para os 50% do Fibonacci, fez uma nova tentativa, vamos contando, foram 3 tentativas, aqui no dia 4 de setembro, e voltou para os 50%. No dia 8 de setembro, ele repetiu aqui o mergulho até os 38,2%, já que estava muito difícil ultrapassar o 61,8%. E assim como aconteceu lá no dia 21 de setembro, o preço foi caminhando novamente até os 61,8%, né? E no dia de ontem, esse preço ele chegou a romper novamente, como foi a quarta vez que ele estava testando os 61,8% do Fibonacci. A minha expectativa é que ele tivesse rompendo de vez esse preço
e aí ele pudesse caminhar em direção aqui os 126.610 pontos ao longo dos próximos dias. Que, aliás, continua sendo a minha expectativa, porque essa resistência dos 61,8%, ela já foi testada 3 vezes, e a gente ainda pode dizer que o preço está numa região que pode voltar para testar. Então, eu percebo que as tentativas elas estão se esgotando. E logo, logo, esse preço, essa lateralização deve acabar. Bom dia, Pazini, seja muito bem-vindo. Então, a minha expectativa é essa, né? Aquilo que eu consigo enxergar é que talvez o preço no dia de hoje possa voltar a testar esse limite dos 61,8% para voltar a subir. Mas por que, Marcelo? Porque essa semana a gente teve aí uma notícia interessante, que foi a inflação abaixo do esperado, né? O que torna aí um cenário econômico mais atrativo para as pessoas poderem comprar. O Banco Itaú está tomando algumas ações aí em direção a essa alta de preços, e talvez o mercado se anime um pouco para voltar a comprar. Então, tudo vai ser uma questão de negociação. É um momento ainda bastante tenso, mas que, ao meu entender, né, esse momento está caminhando, essa lateralização está caminhando para o final. Ah, Marcelo, pode ser que ele não respeite mais essa média de 20, não respeite mais a VWAP e ele volte para baixo? Pode, né? Tudo pode acontecer. Mas o que eu estou vendo, na minha opinião, parece que esse preço vai continuar sendo testado por conta aí da situação econômica que nós estamos vivendo, que pode inspirar as pessoas a comprarem, né? A redução da Selic, uma perspectiva maior ainda, né, dessa redução continuar. Então, a minha expectativa é que realmente isso volte a acontecer. Aqui no gráfico de 15 minutos, o que nós estamos vendo é um movimento de queda no dia de ontem, que foi algo impressionante. O mercado acabou até o meio-dia, meio-dia e 12, ele alcançou a sua máxima, e depois ele devolveu tudo, voltando meio que a 1.0, né? Então, daria o dia de ontem, quase que, se a gente visse até o horário aqui das 16h20, como se fosse um simples doji, ou seja, o mercado acabou não fazendo nada. E houve aí uma oscilação no suporte dos 119.495. Tá? Se a gente puxar um pouquinho mais para trás, a gente vê que esse suporte é um suporte bastante importante, bastante significativo, e o preço está brigando nessa região, tá? Então, essas informações, elas vão acabar por me ajudar a estabelecer um plano de trading. E aí eu quero aproveitar aqui algumas informações que ficaram do dia de ontem no planejamento. Vamos fazer aqui está como 12, né? Mas era 13. Vamos voltar aqui no gráfico diário para eu pegar aqui exatamente os preços limites. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Nós vamos ter aqui a marcação dos 119.811, como o 61,8% do Fibonacci,
nós vamos pegar a marcação do, aliás, 119,899. Aqui do Fibonacci. O 38,2 como 115,719. O 50% no 117,809. E entre uma região e outra, acima e abaixo dos 50%, a gente precisa ver aí quais são os suportes e as resistências principais. Então, reduzindo aqui o nosso preço, o nosso gráfico, a gente vai encontrar esse suporte aqui, que vai estar no 119,495. Deixa eu só ver se eu consegui posicionar corretamente. Eu acho que a marcação ela pode variar um pouquinho aqui, colocar ela aqui em cima, acho que fica melhor. 119,532, vou colocar 119,530 como uma região importante de dificuldade de evolução dos preços, tá? Vou apagar essa informação aqui para não ficar com muita informação dentro do gráfico. E agora eu vou procurar uma outra dificuldade do preço chegar lá no 38,2%. E para isso eu vou ter que dar uma reduzida aqui. Encontrei já uma linha de suporte importante no 116,093. Vou colocar 116,095, vou colocar. E vou pagar essa outra informação. Então, eu tenho aqui na minha análise de pré-abertura a marcação dos preços aonde os preços deverão encontrar uma certa resistência, uma certa barreira, uma dificuldade para que eles possam evoluir, tá bom? E aí eu posso voltar para o meu gráfico de 5 minutos, que é o gráfico onde a maior parte das pessoas acabam operando, para entender um pouquinho aqui a respeito dessa lateralização no final do dia. Cento e 119,367. A imprecisão é uma coisa, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, 119,360. 119,360.
Mas aqui é outra coisa, do resumo. Ok, então eu vou colocar essas duas linhas em outra cor. Vou colocar elas numa cor, vamos ver, laranja, que é onde o preço está batendo no momento, para ver como é que vai ser a movimentação inicial aí no mercado no dia de hoje. E vou colocar aqui essa linha mais diferentona e vou colocar ela aqui em 3 de espessura para vocês poderem visualizar melhor aí no gráfico, tá? Muito bem. Então, aqui eu já tenho o meu gráfico de 5 minutos, com as marcações, e o que eu preciso fazer agora, aproveitando que eu já estou aqui, é configurar a minha regra de coloração, que tem relação com o fluxo. E para isso eu clico com o botão direito em cima do mouse, em cima do candle, e venho aqui em propriedades de JB Agressão, que é um indicador gratuito que você pode baixar aí na sua plataforma, escrevendo na aba lá de lojas, na aba de estratégias, indo lá no item loja de estratégias, no campo de busca você coloca JB, B de bola, e aí você coloca JB Agressão no Candle. E você vai ter essa regrinha de coloração, e você precisa configurar essa regrinha de coloração com agressão fraca em 20, agressão média em 40, agressão forte em 60 e a média móvel de agressão em 0. Ok? Aí você já vai ter a regra de coloração e as cores da regra são as seguintes. Agressão fraca, verde claro. Nós temos uma demonstração neste candle aqui. Agressão média, nós temos o verde intenso, aonde vocês podem ver nesse candle aqui. E a agressão forte, ela é uma agressão que vem com a cor azul, que nós temos uma demonstração neste candle aqui, tá bom? Então, é verde claro, verde intenso e azul. São agressões de compra. Agressões de venda são nas seguintes cores: vermelho claro, agressão fraca, vermelho intenso, agressão média, e lilás é agressão forte, como essa aqui. Ok? Então, essa coloração nos ajuda a perceber o fluxo apenas das ordens executadas no book de ofertas. Tá certo? Essa mesma aplicação da regra de coloração eu faço no volume financeiro. Você, se não tiver, você coloca o volume financeiro no gráfico de 5 minutos, o volume financeiro sem cor, deixa ele todo na cor cinza e depois você aplica o JB agressão no fluxo. Agressão fraca 20, agressão média 40, agressão forte 60 e média 0. Maravilha, o meu gráfico de 5 minutos já está prontinho aqui para a abertura do mercado, tá bom? Então, o que eu vou precisar fazer nesse momento é o meu planejamento de trading. E aí eu vou ter que identificar qual é a volatilidade média do preço. E para fazer isso, eu preciso abrir uma aba para utilizar um indicador nativo do Profit gratuito também chamado True Range. Quando você baixar
fora daquela parte do gráfico, ali embaixo, né, coloca o True Range aqui embaixo, você vai fazer uma alteração do True Range para um True Range de 90 períodos. E aí é importante que você coloque o ativo, que no caso é o mini índice, você coloque ele como o input. E o tempo gráfico tem que ser de 60 minutos, porque esse indicador ele vai fazer a leitura das últimas 90 barras de uma hora. E aí ele vai te trazer uma média da amplitude dos preços nessas últimas 90 barras de uma hora, que vão ser igual a 500 pontos por hora. Tá? Então, esses 500 pontos é mais ou menos o padrão, certo, de comportamento dos traders que a gente espera logo na abertura do mercado. Na abertura do mercado, a gente vai poder verificar que o preço pode explodir para cima e ultrapassar em muito esses 500 pontos logo nos seus primeiros minutos. Ele pode ficar na média de 500, próximo ao 500, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e ele pode ficar muito aquém desses 500 pontos. A depender desta referência de variação de pontos, é que eu vou verificar se o mercado está mais conservador ou se ele está mais agressivo. O que costuma acontecer em momentos como os que nós estamos vivendo é que o preço ele tende a ficar na média, tá? Mas entenda, estou falando que o preço tende, não é que ele vai ficar. Então, eu estou trabalhando o meu aspecto mental, já estou me preparando psicologicamente, treinando o meu cérebro e a minha observação para que eu possa tomar uma decisão mais assertiva no momento do gráfico, tá bom? No momento que o pregão abrir. Como eu faço a minha análise de abertura no gráfico de 1 minuto, porque é apenas nesse gráfico que o indicador que eu utilizo para marcar o range de abertura é um indicador que se chama corredor italiano. Esse indicador ele só funciona no gráfico de 1 minuto. E depois que eu faço... Rapaz, o bombeiro está passando com força aqui do lado. Espero que esteja... Ave Maria. O coração chega a palpitar quando eu escuto esse tipo de sirene, porque sempre tem alguém com problemas, né, nessa ocasião. Que Deus abençoe e que esteja tudo bem aí com... Tudo bem não, né? Porque não está, mas que os males sejam menor aí, né? Deus proteja e abençoe. Fica aí a minha saudação para os bombeiros, viu? Profissão super importante, assim como várias outras, mas que eu tenho uma admiração especial, tá? Então, vamos voltar aqui. O indicador italiano, que é o gráfico o indicador que eu utilizo para fazer a marcação do range de abertura, eu faço no gráfico de 1 minuto. Quando ele me traz as linhas aonde eu tenho uma região de trap zone, de correção, de compras e de vendas, eu sobreponho essas linhas e aí eu posso mudar para qual gráfico eu quiser. Tá? Então, na primeira hora, eu costumo utilizar, no mínimo nos primeiros 15 minutos, eu costumo utilizar o gráfico de 1 minuto para poder fazer as marcações, e aí depois eu migro para o gráfico de Renko. E aqui no gráfico de 5 minutos, eu tenho aqui o indicador para definir o tamanho do Renko, que é o indicador que está falando que eu tenho que utilizar o gráfico de 8R, que já está aqui. O horário em que eu vou fazer as operações é das 9 horas da manhã até as 11. E o operacional que eu vou fazer é o operacional de correção do preço, uma vez que o preço voltou para dentro da, dos preços que estão sendo marcados pela retração do Fibonacci. Tá? Não vou operar as aberturas de mercado das 9 às 9h15, das 9h50 às 10h10, das 10h25 até as 10h40. Não vou operar trap zone, arame farpado e notícias.
E aí eu preciso saber quais são as notícias de hoje. Então, eu vou lá no gráfico no site do Dr. Fabrício Chafransky, dentistanabolsa.com.br, e vou lá em calendário econômico para saber quais são as principais notícias do dia de hoje. E as notícias que eu busco são as notícias que geralmente são lá dos Estados Unidos. Eita, o bombeiro passando aí de novo. Ai, meu pai eterno. Então, a gente tem que as notícias norte-americanas vão acontecer todas às 9h30 da manhã, e essas notícias são sobre as vendas no varejo. As vendas no varejo geralmente não provocam tanta oscilação no preço, mas nós temos aqui os pedidos iniciais por seguro-desemprego e o IPP mensal de agosto. Esse sim, eles costumam trazer alguma oscilação importante. Com relação às notícias europeias, nós temos aqui a taxa de facilidade permanente de depósito e a decisão de taxa de juros de setembro. Opa! Juros também sempre é um momento que bagunça um pouquinho o mercado de ações, né? Então eu tenho que ficar esperto, apesar de a notícia norte-americana sempre ter mais relevância. E aqui nas notícias brasileiras eu tenho, né, junto com a abertura do mercado às 9 horas, o crescimento do setor de serviços, que aqui no Brasil a gente, trabalhando o mercado futuro, não vai ter lá grande influência assim, tá? Bem diferente do que aconteceu com a divulgação da notícia do IPCA, tá bom? E essas notícias norte-europeias, elas acontecerão lá pelas 9h15, 9h18. Então, perceba, entre 9h15, 9h18 e 9h30, a gente tem uma janelinha aí de mais ou menos 15 minutos, tá certo? Então, eu não acredito ser prudente arriscar o capital dentro desse período aqui da primeira hora do mercado. Veja bem, lá no meu plano de trading, eu coloquei que eu não iria operar das 9 às 9h15, só que aqui às 9h15 a gente vai ter a notícia de taxa de juros da Europa. Aí depois eu falei que não iria trabalhar das 9h50 até as 10h10. Às 9h30, tem notícia norte-americana. Percebe que a janela de tempo que eu tenho seria de 5 a 10 minutos antes e depois aqui das notícias que eu já tinha pré-estabelecido. Então, eu fico com uma janelinha de 5, 10 minutos entre um e outro para conseguir fazer aí alguma entrada. E eu acho que esse é um tempo muito pequeno. Então, especialmente no dia de hoje, eu, Marcelo, só vou fazer as minhas operações após as 10h10 da manhã, tá? Deixa eu colocar aqui. A partir das 10h10 da manhã, eu vou poder operar. E aí eu tenho que fazer um intervalinho ali para Nova York, que abre às 10h25 até às 10h40. Então, no final das contas, eu teria que aqui apenas 15 minutos para operar antes de Nova York e mais 20 minutos seriam 35 minutos. Eu acredito que isso é pouco tempo. Então, eu vou estender o meu horário. Em vez das 11, eu vou estender para as 11h30. Tá? O meu horário de operações não é muita coisa, mas é o horário que eu posso fazer. Tá? E vou acompanhar a live do período da tarde com o doutor Fabrício Chafransky,
tá? Das 13h30 às 15 horas. Então, hoje eu vou estender as minhas operações também, as minhas possibilidades de operações, para o período da tarde. Ok? Por estarmos numa quarta-feira, eu vou fazer uma operação no período da manhã e uma operação no período da tarde. Tá? Então, a minha possibilidade de atuar é essa aqui. Tá? Então, eu vou ter aqui notícia às 9h30. Ok. Como é que eu vou trabalhar as minhas operações? E percebam que tudo isso que eu escrevi aqui eu vou reescrever. Por quê que eu tenho que reescrever? Por que que eu gosto de fazer isso? Porque escrever aquilo que eu vou fazer vai fazer com que a minha mente processe novamente as orientações que eu vou ter que executar. Então, eu preciso fazer a minha mente, nesse momento, ser treinada para que eu consiga operar aquilo que eu acredito que eu tenho que fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira operação, ou possibilidade de operação, é atuar na região de correção. E aí eu vou ter que, no dia de hoje, porque o preço está indo pela quarta vez testar o 61,8% do Fibonacci, avaliar a forma como o preço testará os 61,8% vou colocar FB, tá? Para colocar aqui o Fibonacci. Se o preço ele chegar de forma muito rápida ali, para a operação de correção não é interessante. Então, eu vou ter que deixar passar, né, essa possibilidade. Então, eu vou colocar aqui, né, uma opção A. Se o preço chegar com muita velocidade e fluxo comprador, não farei a operação. Ok? Possibilidade B. Se o preço chegar devagar, sem fluxo comprador, taxa de juros acima da média e, de preferência, a partir dos 50, do 0,50, 50%, né? Com divergência de IFR, entre parênteses, preferencialmente, não necessariamente ele tem que acontecer, mas preferencialmente acontecer uma divergência de FR, com sinal de entrada, que é definido por uma regra de coloração que eu utilizo, e engolfo do box anterior quando sem pavio ou pavio curto. O alvo vai continuar sendo de 150 pontos, mas eu avaliarei a possibilidade de estender o alvo para 200 pontos. Porque se esse preço realmente não vencer esse 61,8%,
ele deve voltar lá para os 50% do FIBO. E aí o alvo poderia ser de 1.000 pontos. Mas eu entendo que essa região aí é uma região ainda de teste dos 61,8%, por isso eu não vou aumentar o tamanho do meu alvo. E o stop vai ser de 130 pontos, ainda num período de fortes negociações, tenho que proteger o meu capital, então vou trabalhar com apenas um contrato, tá certo? Então, essa vai ser a primeira possibilidade de operação de correção. A segunda possibilidade de operação de correção vai ser nas regiões de compras ou na região de compras ou na região de vendas, da seguinte maneira: operar obrigatoriamente com a proteção do price guide quando o movimento de força enfraquecer, apresentar divergência ou divergências de IFR, estar na região sobrecomprada / sobrevendida do próprio IFR, com volume próximo à média, e vou colocar entre parênteses, de preferência abaixo da média, sem fluxo contrário e com a taxa de juros coerente com a operação de correção. Tá certo? Então, essa será a minha operação de correção. Deixa eu ajustar isso aqui. Pronto. Mas hoje, pela análise de pré-abertura que eu estava fazendo, também é possível que esse preço ele supere, né, os 61,8%. Então, eu vou avaliar uma operação de tendência. Avançar olhando. Olha o microfone aí, minha gente, por favor. Mas o que? Obrigado. Operação de tendência. E nessa operação de tendência, eu vou ter duas possibilidades de operação também. A primeira é usar o setup do... Eu não vou colocar como setup, porque vocês não vão conhecer. Eu vou aguardar as características do movimento de tendência. Então, quais características são essas? Vamos lá. Eu vou colocar que a média precisa romper os 61,8% do FIBO ou do Price Guide. O preço terá que fazer um pullback à média, produzir
uma regra de coloração que nós chamamos de hora da verdade e continuar a evoluir no sentido da tendência, que na minha visão hoje, na minha leitura, pode ser que seja uma tendência aí compradora, tá? Evoluir no sentido da compra, no sentido da tendência, com velocidade, que é o que nós chamamos de coice de mula. Fluxo comprador, aliás, fluxo no mesmo sentido e volume acima, e não, vou colocar aqui, volume acima da média e taxa de juros coerente com o movimento da tendência. A segunda possibilidade de operação que eu vou colocar para operar movimento de tendência é a aplicação, e aí sim eu vou colocar do setup MCL, médias curtas e longas. Ou seja, no cruzamento dessas médias, eu vou ter uma regra de coloração que vai me indicar a compra ou uma venda, e aí eu vou fazer essa minha operação acontecer, tá bom? Se a tendência acontecer, eu vou colocar como alvo, porque geralmente eu faço correção, mas hoje eu vou arriscar a tendência, eu vou arriscar de uma maneira conservadora, tá? Alvo de 200 pontos com stop de 150 pontos. Também com um contrato. Tá? Então, o que eu estou fazendo é ser bem conservador, bem analítico, bem exigente. Tá? Hoje eu não vou fazer a operação do setup de teste que eu estava pensando. A princípio, pode ser que eu avalie, vamos ver. Tá? E o resultado vai ser aquilo que Deus quiser. O que eu preciso garantir é que o meu comportamento seja disciplinado para que eu consiga cumprir com essas coisas que eu mesmo estabeleci no operacional. Tá bom? São 8 horas e 43 minutos. Então, o meu planejamento de trading está feito. Vocês vão ver que eu vou consultar o planejamento diversas vezes ao longo da operação. E para quem está chegando agora, eu vou fazer uma breve leitura que talvez você possa aproveitar algumas informações aí para você também tomar as suas decisões, tá? O preço do 61,8% do Fibonacci está em 119.899. O preço dos 50% está no 117.809 e o preço do 38,2% no 115.719. Entre o 61,8% e o 50%, existe ali uma região de dificuldade de negociação, que é o 119.530, mais ou menos. E também um outro preço de suporte, né, de dificuldade, entre os 50% e o 38,2%, que mais ou menos está no 116.095. Então, constantemente eu vou ter que monitorar a evolução dos preços em relação a esses valores aqui. A volatilidade média dos preços, ou seja, o que a gente espera é que o preço evolua cerca de 500 pontos por hora, tá bom? E isso vai me ajudar a avaliar se o comportamento dos traders será mais conservador ou mais agressivo, ok? O meu horário de operação hoje, na parte da manhã, vai se estender das 9 até as 11h30, e hoje eu tenho para operar à tarde também, das 13h30 às 15 horas.
A minha estratégia de operação vai ser uma operação no período da manhã e uma operação no período da tarde. Eu vou ter um operacional de correção para fazer e depois também eu vou ter um operacional de tendência. Na operação de correção, eu vou ter que avaliar a forma como o preço vai testar os 61,8% do Fibonacci, porque, ao meu entender, o preço, a lateralização que o preço está trabalhando está chegando nos seus momentos finais, tá? Agora, eu estou falando isso intuitivamente por conta das notícias que apareceram em relação ao IPCA aqui no Brasil e algumas atitudes que são otimistas por parte do Banco Itaú, tá bom? Se o preço chegar com muita velocidade e fluxo comprador, eu não farei a operação, obviamente. Agora, se o preço chegar devagar, sem fluxo comprador, com taxa de juros acima da média, e de preferência a partir dos 50%, tá? Isso eu estou falando em relação ao DI, tá? Deixa eu colocar aqui em relação ao DI, com divergência de IFR, preferencialmente, não é uma obrigatoriedade, mas preferência, uma divergência de IFR, com sinal de entrada e engolfo do box anterior, quando estiver sem pavio ou pavio curto. O alvo, a princípio, é de 150 pontos, mas se realmente a entrada for uma entrada boa, eu vou avaliar a possibilidade de estender esse alvo para 200 pontos, e o stop vai ser inegociável em 130 pontos, tá? Stop financeiro mesmo. E apenas um contrato. Na região de compras e vendas, operar obrigatoriamente com proteção do Price Guide. Quando o movimento de força enfraquecer, apresentar divergência ou divergências de FR, estar na região sobrecomprada ou sobrevendida, com volume próximo à média ou de preferência abaixo da média, sem fluxo contrário e com a taxa de juros coerente com a operação de correção. Quando eu operar tendência, que é uma outra possibilidade, uma vez que a minha expectativa é que hoje esse preço evolua, né, para depois do 61,8% do Fibonacci, eu preciso aguardar que a média rompa o 61,8% ou o primeiro price guide que aparecer. O preço terá que fazer um pullback. Escrevi errado aqui, pullback. Vai ter que fazer um pullback, né? Vai ter que retornar à média, produzir uma regra de coloração, que nós chamamos de hora da verdade, o box acaba ficando dourado, e continuar a evoluir no sentido da tendência com velocidade, que é o que nós chamamos de coice de mula. O fluxo precisa estar no mesmo sentido, o volume acima da média e a taxa de juros coerente com o movimento de tendência. A segunda possibilidade de fazer essa operação é a aplicação do setup MCL, que significa médias curtas e longas. E aí, os alvos poderiam ser maiores, já que nós estaremos falando de uma tendência, mas como eu não costumo operar movimentos de tendência ou a favor do movimento, hoje, se o preço realmente romper, eu vou arriscar. E eu vou arriscar pouco, alvo 200 pontos, stop de 150 pontos. Tá? Apenas um contrato, e aí eu vou aceitar tanto o resultado positivo quanto o resultado negativo se acontecer. Tá bom? Bom, fiz o meu planejamento e a partir de agora que eu já fiz e eu já li, já entendi, coloquei ele aqui na minha mentalidade, vamos dizer assim, eu vou apenas, quando o mercado abrir, me preocupar em executar. O mercado vai me apresentar uma série de outras oportunidades e eu vou descartar todas, certo? Porque eu vou ser fiel à minha estratégia. É isso que é o meu desafio, é conseguir me manter disciplinado e ter o meu comportamento alinhado com isso que eu acabei de fazer nesses últimos, né, desde a abertura, nos últimos 49 minutos. Tá? E a partir de agora eu gostaria de escutar vocês. Vou pedir para quem quiser
falar aí alguma coisa, dar as suas impressões sobre a abertura do mercado, que a gente possa ter esse momento de conversa, até para que a gente possa acalmar a nossa mente, a gente possa relaxar um pouquinho, se possível e der tempo, a gente vai fazer um exercício aí de preparação emocional, tá? Simplesmente, por enquanto, eu vou pedir uma coisa para vocês: não tenham pressa, tá bom? Então, agora fica aberto aí para vocês a palavra. Vocês podem falar e trocar experiência, pode me dar bom dia, fica à vontade. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Maravilha. E como é que foi? Como é que está o seu plano de trading? Então, eu anteriormente, antes, né, eu já estava com um plano diferenciado, assim, não só com reversão, mas também com um plano de tendência. Certo. E agora eu também estou de acordo com você. Acho que aquele período de lateralidade aí já está acabando. Ontem foi uma prova disso, né? Que Deus já saiu daquele range e talvez hoje também eu vou operar uma tendência. Esse indicador novo é só os 7 dias gratuitos para nós também, lá na loja da Nelógica, ou o doutor disponibilizou para a gente? Para quem faz parte da mentoria dele, está gratuito. Onde está? Só Eu para não, quem faz parte da mentoria dele. eu não encontrei o link dele, desse indicador. Você faz parte tá lá na mentoria Sim, sim, sou da mentoria. do Hotmart. Sim. Pronto, então você pode mandar uma mensagem para ele, pedir para ele te mandar o link. Ontem Ah, eu pedi à noite, eu estava sem também, e me passaram. Está disponível, quer ver aonde? Já te falo aqui, eu acho que não, na sala ao vivo, não, no grupo A, no Papo E- de Trade. Eu acho e- que ontem à noite então, eles gente, olha colocaram só, para mim lá. deixa eu aproveitar isso para falar isso aí. Quem é da mentoria do Dr. Fabrício não pode compartilhar esse link com pessoas que estão lá no grupo da equipe A, certo? Porque esse é um operacional pago, ok? Entendi, Então, só tem autorização de utilizar quem faz parte da mentoria dele, entendi. certo? Os demais que não estão lá cadastrados no Hotmart têm que usar a O meu é versão. Hotmart, o meu é Hotmart. Isso, maravilha. Então, quem é da mentoria, que está lá no Hotmart, não pode compartilhar com os outros, Bom saber. Não tá? falaram nada para mim. Não pode. Aí, as outras pessoas que fazem, até estão no grupo do Telegram da equipe A, nem todo mundo que está lá no grupo da equipe A faz parte da mentoria, tá? E aí o link ele começa a ser espalhado mundo afora através da internet, e aí é uma coisa que não pode acontecer, tá? Então a minha recomendação é: você faz parte da mentoria, tá lá no Hotmart, manda uma mensagem para o Dr. Fabrício que ele envia com o maior prazer aí o link para você. certo. E deixa eu te perguntar, você é da mentoria também, Marcelo? Sua. Sabe aquelas aulas, essas aulas, né, que são gravadas, ele disponibiliza toda, e tem todas aquelas anteriores lá, né, das turmas anteriores. Aí você assiste todas aquelas também? Não. É muita coisa, é muita informação. E o tempo passa, né? Então, assim, sempre atualizações estão acontecendo. Então, conforme a gente vai acompanhando diariamente o trabalho do Dr. Fabrício, a gente vai evoluindo junto com o conteúdo da mentoria. E aí, uma vez ou outra, você está pensando em fazer alguma coisa diferente, aí você vai num ponto específico e vê. Por exemplo, a gente estava falando aqui, né, de movimento de tendência. Na verdade, não é operacional de tendência. Escrever isso aqui como
operacional de tendência é uma coisa até feia de falar, né? Não é possível a gente nomear dessa forma. A gente acaba falando por simplicidade, sabe? Mas tecnicamente falar isso chega a ser um absurdo. E aí, por que que isso é um absurdo? Vamos entender um pouquinho melhor aqui. Se a gente ampliar o gráfico de 5 minutos e colocar no diário, vamos lá, meu filho. A gente vai entender que um movimento de tendência ele aconteceu até aqui, ó. Ele aconteceu nessa direção, aonde ele saiu lá dos 109 mil pontos, lá embaixo, e foi alcançar aqui os 125 mil. Isso foi um movimento de tendência, foi um ciclo do mercado. Depois, o ciclo até essa região aqui, a gente pode entender que foi um momento de lateralização. Nesse outro momento aqui, nós tivemos aqui um pullback. E agora nós estamos em outra lateralização. Na lateralização, pode acontecer de romper para cima ou para baixo. Mas se a gente entender que esse primeiro movimento aqui foi um movimento altista, e isto aqui acabou representando um pullback, qual é a tendência? É a continuidade para cima para vir testar esse preço aqui dos 126.610. Então, todo movimento que acontecer aqui ainda não é tendência. Entendi. Entende? Marcelo, Vai ser apenas um movimento de força que tem uma expressividade bacana, são quase 6 mil pontos aí, mas mesmo assim não é tendência. Tendência será depois que ele romper esse 126.010, voltar para a média e romper o pivô. Aí aqui o preço vai lá para a lua. onde você indica para a gente aonde achar? Eu quero me aprofundar também em Fibonacci. Eu conheço um pouco, mas acho que eu estou muito aquém ainda do que eu preciso. O Fibonacci você vai ter material muito farto aí no YouTube, né? Mas Aham, quem opera muito bem Fibonacci é o André Machado, o o Ogro. André Machado, tá. Eu aprendi Fibonacci também com ele. É o Ogro. Eu aprendi o Fibonacci lá no meu comecinho, lá em 2019 e tal. Fiquei com essa informação, eu nem sabia que o Ogro existia, né? Eu fiquei sabendo do Ogro no ano passado. E aí eu sei que ele é uma referência aí quando se trata de Fibonacci, mas tem uma pessoa muito próxima a gente que é um mestre de Fibonacci e que às vezes eu falo as coisas, fico até com vergonha de estar falando besteira aqui, que é o É. nosso querido trader Luiz Henrique Pazini, que inclusive está junto com a gente aqui na live. E, cara, com certeza ele é a pessoa certa para te dar orientação e indicações. Olha o Pazini aí. Ô, Quer Pazini, falar de Fibonacci, cara? como que a gente pode aprender melhor Fibonacci aí, Pazini? Ele sabe tudo e mais um pouco. Ô, Pazini, você está podendo falar? Não, né? Beleza. Depois você manda uma mensagem para o Pazini ali, Legal. ele vai te ajudar. Ah, Aqui, ó. Segundo, terceiro. vamos voltar aqui para o cincão. Cadê tu? Marcelo, a primeira perna do Fibo, para você traçar ele, você puxou da onde? Eu sei que é no gráfico semanal, né? Foi lá no mês de maio. Esse aí é o diário, tá? Esse é o diário? Ah, É. tá. Você tem um no semanal também, não tem? Não, eu simplesmente altero, né? Eu coloco o Tá, semanal e tá tudo certo. tá.
Maravilha. Bom, já estamos aqui a 1 minuto da abertura do mercado, e aí a gente vai avaliar aí como é que a coisa vai funcionar. Como é que está o nível de ansiedade de vocês, minha gente? Eu tô super tranquila hoje, Oh, muito coisa tranquila. boa. Ontem, inclusive, eu entrei numa operação à tarde, foi à tarde. Eu fiz uma reversão e, tipo, de tarde eu bem devagar a volatilidade, né? Tava me matando, assim. Aí eu falei, quer saber? Aí eu olhei tudo, eu falei assim, a leitura tá certa, tá tudo indicando certo. Então, eu deixei a minha boleta, nunca fiz isso na minha vida. Deixei a minha boleta, fui pegar uma água, fui fazer uma outra coisa. Olha Aí só. nunca tinha feito isso. Eu ainda até falei pro meu marido, né? Aí quando eu voltei, aí ele já tinha caminhado e aí eu resolvi dar uma levar para o 0 a 0, né? A operação, abaixar o stop e pronto. E hoje eu tô tranquila também. Deu alvo? Deu gain. Você está muito chique, Denise. Denise, eu lembro do nosso primeiro encontro lá no nosso grupo, né? E eu lembro exatamente o que é que você falava a respeito de não conseguir tirar a mão do mouse. Cara, o que você está falando agora é uma coisa maravilhosa. Meus parabéns. Gente, vamos dar uma olhadinha nessa abertura. Olha que coisa incrível, que coisa mais bacana que está acontecendo. O que eu coloquei no meu plano de trading lá, gente? Eu coloquei que era muito provável que o 61,8% do Fibonacci fosse testado, que o movimento de lateralização estivesse sendo testado novamente. E o mercado catapultou a possibilidade do preço voltar a trabalhar dentro da região dos Mas vai preços de retração do tomar. Fibonacci. Então, o preço ele está trabalhando aqui para cima. O que é que a gente precisa aguardar? A gente precisa aguardar um retorno que está acontecendo agora com essa barra vendedora até os 61,8% do Fibonacci ou até o primeiro price guide. E depois que ele fizer esse retorno, aí nós vamos ter que aguardar o rompimento da máxima que ele produzir. Antes disso, pode ser apenas um falso rompimento. Então, tomem cuidado. Aqui embaixo a gente tem uma média de 200, que é uma média poderosíssima, tá? Aonde provavelmente o preço deve retornar para testar essa média. Por enquanto, pode ser que o preço esteja fazendo apenas o que ele já fez mais 3 ou 4 vezes, aliás, 4 vezes entre final de agosto e começo de setembro, que é apenas um mergulho para pegar stop da galera, tá? O preço ele vai, ultrapassa os 61,8% e buf, volta para os 50%. Vai, buf. Isso aconteceu, gente, 4 vezes, tá? Então, pode ser que o preço faça a mesma coisa hoje? Pode. Por isso, a gente tem que ficar atento. Aonde que eu vou me ver como um parâmetro? Se esse preço vai ou não evoluir? Essa média de 200 aqui. Se na hora que ele bater na média de 200, se é que ele vai bater, ou no 61,8% do Fibonacci, e subir para romper esse pivô aqui, eu vou entender, de acordo com outros indicadores, volume, fluxo, que o preço vai tender a ir lá para cima, sim. Tá? Aqui a gente está vendo aqui uma regra de coloração, um fluxo ainda muito tímido, mas agora ficando cada vez mais forte nesse primeiro momento. Só que, gente, a gente está falando de abertura do mercado. E a abertura do mercado, ele
combina com movimentos de volatilidade, mas é um risco maior, tá? Eu vou colocar aqui o MCL, ó, tá meio tortinho aqui. Vou colocar em 10R, que é o operacional do MCL. E olha só, aqui esse rompimento, gente, olha como é importante a gente ter algumas orientações aqui. Nós temos 0,7 do 2MV frequência. Esse 0,7 é uma zona de enrosco para o preço conseguir evoluir. Tá? Então, o mercado ele abriu aí num gap muito grande, ele retornou à média aqui no ajuste, aí ele produziu um engolfo, que está exatamente aqui, que poderia representar uma entrada comprada. Não teria produzido o efeito que eu espero ter, e eu já teria sido estopado. Vamos ver? Aqui, ó, para 150 pontos, não, 200 pontos para nenhuma coisa nem outra estaria acontecendo ainda. E aqui a gente produziu aqui um box branco, né? E o preço está vindo aqui para o ajuste. Olha onde está o 61,8%. Ó. Então, a gente precisa ter calma para não sair clicando, não sair operando de uma vez, porque é um momento de abertura. A movimentação do pessoal ainda precisa dar uma estabilizada. Aqui, quando a gente olha o MACD, a gente vê as barras sendo decrescentes. O preço já está começando a trabalhar abaixo da média do MACD. Vamos ver se ele vai conseguir romper esse ajuste aqui. Ou se ele vai ficar brigando com ele. Quais são as suas percepções? Vamos ver aqui, ó. O DI, gente, que é a taxa de juros, ele está na média zero. E aí, com média zero, tudo pode acontecer, tanto para cima quanto para baixo. Então, o posicionamento aqui é um posicionamento difícil, é um posicionamento complicado, porque a gente não tem uma indicação do mercado financeiro a respeito do interesse ou da maior probabilidade de compra ou venda. Então, o mais prudente é ficar de fora, tá? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui enquanto isso. O Sandro está perguntando, Marcelo, é possível passar o modelo? Modelo de quê, Sandro? Desse plano que você escreveu, só Ah, para ter os pontos que você pega. eu coloquei lá no papo de day trade, Ah, vou pegar lá. Valeu. mas eu vou colocar agora de novo aqui, Ah, já. porque eu acho que fica mais fácil. Deixa eu ver aqui.
Pronto, já está lá o modelo. Eu já baixei. Olha só como a possibilidade de fazer uma operação já ia fazer eu sair logo de cara do meu plano de trade. Eu já ia me arrebentar naquilo que eu escrevi para mim. Vamos lá, vamos entender. De acordo com o que eu planejei, que eu só vou poder operar a partir das 10 horas e 10 minutos. E eu já estava doido para fazer a operação agora. Ou seja, nessa primeira hora do mercado, eu só vou conversar com vocês e analisar o mercado, mais nada. Porque a partir desse momento, eu não posso ser mais planejador. Eu não posso querer ficar buscando por operação. O que eu tinha me proposto a fazer foi definido antes da abertura do mercado. O meu papel agora é Bom apenas dia. de ser uma pessoa que vai cumprir o que eu escrevi. É isso que a gente precisa fazer. Porque se a gente não fizer isso, do que vai adiantar a gente fazer plano de trade? Não adianta nada, pega tudo, joga fora, desliga a plataforma, vai fazer outra coisa da vida, porque você vai perder dinheiro. Ponto. É isso. Não que fazer isso vai garantir que você vai ter gain. Mas se você não fizer, você vai estar mandando uma mensagem para você mesmo de que o que você faz, você mesmo não respeita. Como é que alguém vai respeitar? Ah, mas aí o plano fica muito engessado, Marcelo. Aí você perde muita oportunidade. Ué, pergunta lá pro Renan Roça o que é que ele fala sobre isso. Ele fala: eu sei que eu perco oportunidades, eu sei que eu deveria ser um pouco mais é, ousado, mas eu estou bem assim. Para que eu vou mudar? Então, pô, se o cara faz 3, 4 operações no mês, por que você tem que fazer 20 no dia? Entende? Calma, calma. Tem gente que, logo nesses primeiros momentos, sem perceber, fica com dificuldades na sua respiração. Ninkini, eu vou dar uma saidinha da sala aqui. Estou indo lá no recebimento, eu vou tirar foto do caminhão do Milk Run que chegou, tá? Vai lá, vai lá. Tem gente que fica com dificuldade na respiração. Nem percebe, mas está respirando curtinho. Aí o coração começa a ficar bombeando mais rápido. Aí a mão começa a suar, os pés começam a suar. A pessoa fica o tempo todo pensando: e aí, vai subir? E aí, vai descer? Ai, meu Deus, será que eu entro? Será que eu não entro? E agora? Calma. Vamos respirar, gente? Ontem eu achei muito engraçado o momento que chegou no mercado. Estava até na aula com o Fabrício. Aí ele falou assim, né? A gente ele estava no setup de reversão. Aí ele falou assim, olha, eu não me sinto, estava dando entrada. Eu não me sinto confortável de fazer essa entrada. Ah, eu estava lá também. Eu vi. Mas na tendência também não era confortável fazer a tendência. Então não era para fazer nada, né? Não era nem conforto para tendência nem para reversão. Então não era para fazer nada mesmo. Eu ia entrar na correção naquela operação. Eu não entrei porque eu fui na onda dele. Se eu não tivesse escutando ele, eu teria entrado. Aí eu falei, cara, é um negócio, né, cara? Uma das coisas que a gente precisa tomar um cuidado e até desenvolver é que quando a gente acompanha, né, um trader fazendo as operações, nós temos a tendência de aguardar a entrada dele, para poder certificar se aquilo que você está pensando faz sentido ou não. Existe essa tendência natural.
E aí, se ele fala que vai comprar, você compra. Se ele fala que vai vender, você vende. Se ele fala que não vai fazer, você também não faz, né? A gente tem uma tendência de imitação, e não é só no trading, é na vida. Vamos supor agora, você faz uma viagem para Minas Gerais. Tem mineiro aqui no grupo? Não. Só parentes. Só parentes, né? Cara, passa uma semaninha lá em Minas Gerais. É claro que não é todo mundo, mas tem gente que passa 2 dias e começa a falar com sotaque. Tem gente que vai lá para o sul e é nordestino, vai para o sul, e aí, quando volta, começa a falar com sotaque sulista. Ué, onde já se viu? Isso é o quê? É uma tendência natural de comportamento à imitação. Então, quando você acompanha, por exemplo, o Dr. Fabrício Schafransky, eu acho super bacana porque ele tem consciência disso e isso aumenta o nível de responsabilidade dele na tomada de decisão deles. Se ele tivesse sozinho, ele arriscaria o capital dele de uma maneira diferente do que ele faz, tenho toda certeza. Mas porque ele tem consciência que a maior parte das pessoas vai imitar, ele se sente responsável, apesar de não ser, pelo sucesso da sua operação também. E isso tem um lado positivo, que protege o seu capital, mas, por outro lado, muitas vezes você deixa de fazer alguma coisa que, na sua cabeça, faria um total sentido. Como aconteceu comigo ontem. Eu teria feito aquela operação, mas como ele ficou na dúvida do vai, não vai, vai, não vai, eu não fiz. E a operação teria sido bem sucedida, né? Então, a gente precisa se atentar e, com esse tipo de vínculo que a gente acaba criando imaginariamente com o trader que a gente está acompanhando, para não ficar dependente dele, das decisões dele para você fazer as suas coisas. Eu acho que é válido a dúvida, você seguir a recomendação dele quando você tiver uma dúvida de verdade, uma dúvida real. Aí eu acho válido. Agora, se você tem o seu operacional muito bem definido, você faz o seu e ele faz o dele. É assim que a banda tem que tocar. Bom, vou voltar aqui para o nosso gráfico de 1 minuto para poder fazer a marcação do nosso range de abertura. Olha, eu já ia operar sem fazer marcação de range de abertura. Olha que loucura que eu já ia fazer, minha gente. Ave Maria. Olha, hoje está me cheirando um dia que eu vou levar um stop na primeira operação. Ai, meu Eu pai. não vou te seguir, não. Hã? Eu não vou te seguir, não. Então, eu acho melhor. Hoje, ó, eu não fiz nenhuma operação esse mês ainda. Nenhuma. Quem já viu? Ou o preço chegava no horário que eu não podia atuar, ou o preço chegava de uma forma diferente do que eu queria lá na região. Ave Maria, vou te falar, viu? Meizinho aí que só observei. Também estava dentro daquela região dos preços da retração do Fibonacci, né? Então, poxa, tem um monte de coisas que estava falando assim, Marcelo, não opere, não opere. E eu fui fazendo isso. E está tudo bem. Marcelo, você está ansioso para operar? Não vou negar que hoje eu estou me sentindo um pouco ansioso sim, viu? Pô, dia 14 eu não fiz nenhuma operação. Estou ansioso sim. 119,884. E é por isso que seguir o planejamento de trade faz com que você consiga manter o seu comportamento disciplinado, sabe?
dá conta dessa ansiedade toda. Então, na hora que você fala assim, não, calma lá, agora eu não tenho que ficar pensando no que é que eu vou fazer, só tenho que executar o que eu me propus a fazer, a gente coloca limite na gente mesmo. E isso é o mais importante de a gente elaborar, mas principalmente executar essas informações. Bom, range de abertura marcado. Então, agora eu vou para o meu indicador de reversão. E vou colocar no 8R. E aí a gente entende que o preço foi catapultado para cima da região dos 61,8% do Fibonacci. Finalmente saiu daí, eu já não aguentava mais essa história. E aqui ele está lateralizado, assumindo aí o seu comportamento padrão. Da máxima à mínima do preço de hoje aqui deram apenas 338 pontos. E no plano de trading, a volatilidade média do preço está em 500 pontos por hora. Já são 9h21, estamos prestes à notícia das 9h30, tá certo? E o que nós estamos entendendo por conta da amplitude dessa variação de preços, é que o comportamento dos investidores está conservador. O volume teve uma pancada inicial que foi logo na abertura, que ele foi um pouquinho para cima da média. Nesse outro pico aqui, ele também foi um pouquinho para cima da média e acabou devolvendo tudo. A média de 200 foi testada 1, 2, 3 vezes e o preço está sendo lançado para cima. Nós estamos vendo aqui a média de 72, que é uma média longa, em um movimento ascendente. O mercado está lateral, está respeitando aqui o 0,7 do 2MV frequência. Então, o mercado está num momento de observação. O pessoal está conservador, não tem ninguém arriscando muita coisa aí. Então, não inventa você de querer arriscar uma coisa aí também. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Quero escutar vocês aí, minha gente. Diga aí, o que é que vocês estão pensando? Que nesse momento, só se chegar lá né, nas faixas de reversão que eu vou fazer alguma coisa, porque ainda está um mercado lateral, e aí eu vou seguir o que foi escrito no meu plano. Só se a média sair para cima, eu mudo para o gráfico de tendência, para um setup de tendência. Massa, muito bom. Denise, você tá que tá, hein, cara? Parabéns. Desenvolvimento maravilhoso. Estou fazendo a marcação do meu range de abertura aqui, tá, gente? Que é uma coisa importante de a gente poder acompanhar
aí ao longo dos dias, para que a gente não não se perca aí nos nossos propósitos, tá? A coisa mais fácil da gente poder fazer durante as operações, principalmente quando a gente fica muito tempo na frente da tela, é se expor de uma maneira indevida. Então, para aquelas pessoas que ainda não conhecem esse range de abertura, essa região entre as linhas azuis aqui, ela se chama Trap Zone, tá? Que é uma zona de armadilha. E aí o que acontece é que existe uma concentração de robôs institucionais muito grande. E esses robôs, eles têm o lastro financeiro suficiente para quebrar com a lógica de evolução dos preços do mercado, revertê-lo só para pegar o stop da galera. E é por isso que muitas coisas ruins acontecem dentro Então, dessa região. Então, dentro era dessa região problema de amarela, negociação, para você ter uma ideia. É, e nós ficamos em cima, inclusive quem acabou assumindo no peito aí que ia receber foi o Ulisses, né, Alva? não vou ficar escutando a conversa alheia, não. Então, o que acontece é o seguinte: aqui nessa região amarela, tá? Principalmente para quem está assistindo essa live gravada e depois no YouTube, é uma região muito perigosa, porque, sim, ela pode apresentar oportunidades, sim, mas ela é uma região que tem uma concentração muito grande de robôs institucionais que têm a capacidade de inverter a lógica da evolução dos preços para pegar o stop de traders que operam com pouca grana, tá? Que hoje são mais ou menos 5 milhões de pessoas. O que é que você acha? Pegar cinquentão de cada um, né, de 5 milhões. É uma maravilha, não é? Então, os seus riscos nessa área são maiores, tá? Nessa região onde tem os retângulos azuis, são as regiões onde existe uma probabilidade maior do preço sofrer uma correção. Próximo, principalmente quando estiver aqui próximo dessas linhas fúcsia, tá? Que representam os price guides, que são que é aqui no caso em cima a resistência principal e embaixo o suporte principal de evolução dos preços. Então, de acordo com o meu planejamento de trading, tá? As minhas operações, elas se darão quando o preço me der um sinal, entre outras características, quando eles chegarem nessa região aqui, certo? Até lá, eu não faço nada. Tá bom? E acima da linha fúcsia, eu tenho esse triângulo verde aqui. Esse triângulo verde é a minha região de compras. E aí, se eu quiser fazer aquele operacional de tendência, eu só tenho autorização para fazê-lo quando o preço chegar aqui. Ou lá embaixo, quando o preço chegar daqui para baixo. Tá certo? Muito bem. Essas linhas aqui eu já posso apagar, porque o preço sofreu um gap muito grande na abertura do mercado. A média de 72 está cruzando a média de 200. Então, eu acho muito difícil que esse preço volte para dentro dos preços da retração do Fibonacci e que o mercado ele vai provavelmente caminhar no sentido da alta de preços
por conta da redução da inflação no Brasil, por conta do mercado financeiro que começa a ficar mais interessado com essa baixa inflação em fazer novos negócios. Então, provavelmente, o financeiro deve ter algumas outras medidas. Olá, notícia das 9h30, conforme a gente tinha colocado no planejamento de trading, e aí a gente começou a perceber um aumento da velocidade na formação dos boxes, tá? Então, dentro dessa volatilidade nessa região, a gente não deve fazer absolutamente nada. Marcelo, que notícia que é essa das 9h30? 9h30 nós temos aqui os pedidos iniciais por seguro-desemprego e o IPP lá nos Estados Unidos, tá bom? As decisões das taxas de juros às 9h15 não representaram lá grande movimentação, nenhuma volatilidade importante, as notícias brasileiras também não. Então, a gente está vendo aí o resultado das pesquisas, da pesquisa não, né? Da notícia em relação ao IPP e o seguro-desemprego. O DI futuro, que é a taxa de juros, ele estava sendo praticado no zero e ele agora está aumentando, ele está evoluindo, 0,15, 0,20, e toda vez que a taxa de juros vai aumentando, os papéis começam a ficar mais caros. E se ficam mais caros, as pessoas têm uma tendência a querer devolver esses papéis, né, para o mercado, ou seja, eles vão querer vender. Então, DI acima do zero, maior probabilidade de venda. DI abaixo do zero, maior probabilidade de compra, porque a taxa de juros fica mais barata. Tá bom? E aí a gente está dentro de uma região aonde ele está oscilando aí, ele estava em 0,20, agora ele está em 0,05, está na média. Ou seja, incerteza ainda do que fazer. Tudo pode acontecer quando uma taxa de juros está na média, né? Pode acontecer uma porrada para cima, pode acontecer uma porrada para baixo, tudo pode acontecer. Então, a gente tem que aguardar, né, essas coisas se definirem para a gente avaliar se aquilo que a gente quer fazer tem maior probabilidade de dar certo ou de dar errado. O preço ele veio testar de novo a média de 200. Olha quantas vezes o preço vem testando a média de 200. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E a média de 200 não está deixando, não. Falando, vai passar, não vai voltar para dentro da zona de retração do Fibonacci, não, cara. Fica aí em cima. A média de 72 cruzou a média de 200, o que é um reforço de suporte aqui nessas duas médias, né? Por isso que eu estou mais animado com uma perspectiva não apenas para hoje, mas a minha perspectiva ela passa a ser daqui para frente, de que o preço tenda a evoluir. Pode ser que isso que eu esteja falando acabe acontecendo ao contrário? Pode, porque pode, né? Eu não sou analista econômico, né? Eu sou pessoa física que tenta pensar como uma pessoa que tem mais tempo de experiência no mercado, como pessoa jurídica, para proteger o meu capitalzinho que está ali, né?
Para quê? Para conseguir rentabilizar o meu dinheiro de uma maneira maior do que eu teria como rentabilidade na renda fixa. Então, eu sou pequenininho, né? E eu não posso querer dar o passo maior do que a minha própria perna, senão eu quebro a minha conta, como eu já cansei de fazer no passado, e eu não estou mais afim disso, não. Então, é muita calma, muita calma. Gente, eu vou pedir um minuto para vocês, eu já volto. Pronto, voltei. Deixa eu ver quem está aqui na live. Abreu, André Graziella, Carlos Silveira, Denise, Hélio, Pazini, Márcio, Ricardo, Samuel e Sandro. Sejam muito bem-vindos, viu, gente? Olha, para quem está chegando agora aí, como não tem nada para se fazer nesse momento aí no mercado, eu gostaria de conhecer um pouquinho cada um de vocês, né? Andréa, Graziella, não te conheço. Tudo bem com você, Andréa? Não sei nem se você pode falar, né? Mas Carlos Silveira, a Andréa respondeu aqui no chat, né? Tudo jóia. Você mora onde, Andréa? Que estado que você mora? Goiânia. Opa, eu já conheci Goiânia, gostei demais. Ô, cara, que terra legal, cara. Você é natural de Goiânia mesmo ou acabou morando aí depois de algum tempo? Barra do Garças, Mato Grosso. Essa eu não conheço. Você faz day trade há quanto tempo, Andréa? 4 meses? Mas você é muito sortuda, viu, mulher? Caramba, cara, muito sortuda. Consegui encontrar o Dr. Fabrício Chafransky em 4 meses. Você não sabe que és abençoada. Muito bem, seja muito bem-vinda aí à equipe, tá? Cara, procure seguir à risca, né, aquela playlist que ele tem dos 4 pilares do sucesso, que, na minha opinião, são as melhores aulas de day trade que você vai ter na sua vida, viu? Depois, daqui a alguns anos, você pode me falar se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas, para mim, eu revi essas aulas semana passada e, cara, é muito bom. Eu até coloquei no grupo. São as melhores aulas de day trade que você pode ter na sua vida, é aquilo ali. Enquanto aquelas aulas não entrarem dentro da sua cabeça e do seu coração, não arrisque o seu dinheiro. Não arrisque. Vamos lá. Carlos Silveira. Prazer, viu, André? Qualquer coisa. Hélio. Bom dia, Marcelo. Entrei agora, mas estou sem microfone no PC. Beleza, seja muito bem-vindo, Hélio. Ô, Hélio, você está fazendo day trade há quanto tempo? 7 meses, outro sortudo. Sabe quanto tempo eu levei para conhecer o Dr. Fabrício? Para o algoritmo do YouTube trazer ele até mim? Mais de 3 anos.
E a minha vida no day trade só mudou depois que eu comecei a seguir ele e aprender o que ele fala. E por quê que a vida muda? Porque é um cara que não fala meias verdades, ele fala a verdade inteira. Ele mostra, escancara, olha, você precisa ver isso, você precisa analisar aquilo, você tem que ter um operacional equilibrado desse jeito. Se você é iniciante, você tem que trabalhar com um contrato, é uma operação por dia, fazer a técnica do capital virtual para que você saia da fase 1 o mais rápido possível, vá para a fase 2. O seu objetivo não é ganhar dinheiro, o seu objetivo é não perder o dinheiro. E quem é que fala isso? Quando uma pessoa que está interessada em buscar na internet um meio para ganhar dinheiro e encontra alguém falando que você vai perder dinheiro na sua fase 1, quem é que fica? Concorda? Então, geralmente são as pessoas que já levaram um monte de porrada do mercado, que já sangraram bastante e que falam, putz, cara, eu preciso conseguir mudar a minha história, então eu preciso escutar alguém diferente. E aí encontra o doutor Fabrício Chafransky lá e as coisas começam a mudar. Né? Pelo menos comigo foi assim. Vamos lá. Cláudio Abreu já estava aí, o Cláudio Denise, conheço, o Hélio, Pazini, Márcio, Ricardo. Ô, Ricardo, e aí, como é que você está, cara? Não sei se está podendo falar. O Hélio respondeu aqui que de fato está admirando a postura do grupo. É completamente diferente, cara. Completamente diferente do que a gente costuma ouvir por aí. Bom, olha só que interessante aí que está acontecendo. O nosso canal de Keltner está no momento de lateralização, né? O preço lateralizou nessa região aqui. Lateralizou aqui. Vocês estão percebendo que aqui na minha linha do canal de Keltner, a coloração está ficando verde, o fluxo financeiro está aumentando, o preço está subindo e vai testar agora o 0,7 do 2MV frequência. Tá? Vamos ver se ele vai ter força para conseguir passar por ele. O Ricardo está falando que ainda está se segurando para não fazer as 20 operações por dia. Muito bem, Ricardo. Agora eu vou lhe falar uma coisa, Ricardo. O jeito mais fácil para você conseguir resolver essa situação, sabe qual que é? Você vem aqui em negociação, aí você vem aqui em gerenciador de risco, e você coloca aqui uma série de informações. Tá? Número de perdas consecutivas dos ativos maior que 2, ou seja, perdeu 2 vezes, a plataforma trava, e 2 vezes consecutivas, tá? Alcançar número de operações fechadas, ou seja, você faz 3 operações e a plataforma trava. Você clica em bloquear a edição do gerenciamento de risco, e aí eu coloco até a 1 da manhã. Só libera no dia seguinte. A perda total na conta não pode ser maior do que 60. E o ganho aqui está em 60, mas tem que colocar 80. Média de gain, meta de gain e meta de loss. Tá? Na verdade, não é meta, né? Mas é limite. Tá bom?
e dá um OK. Salvar, coloca a sua senha. E essa é a forma mais fácil. É a melhor ferramenta que você vai poder ter para você colocar limite em você mesmo. Não fique se testando. Não perca tempo com isso. Você vai se desgastar. Programa ali, negociação, gerenciamento de risco ou gerenciador de risco e coloca os seus parâmetros e dá o seu OK. Beleza? Isso, Ricardo. Pronto. Você fez isso, você acabou com o seu problema. Agora, entendeu? Acabou. Agora bloqueia para você não ter acesso durante o mercado. Coloca o horário lá, 1h da manhã, 8h da noite, ou seja, depois das 18h30, você pode desbloquear se você quiser. Mas não vai colocar, eu vou colocar agora e vou deixar só até as 11h da manhã, ou então só até as 2h da tarde. Não, bloqueia o dia, para você não ter possibilidade de voltar. E resolver o problema. Simples assim. Olha lá, o 0,7 do 2MV frequências foi testado, tá? Ele é um indicador aqui importante para o índice. Ele costuma se enrolar aí e isso gera uma possibilidade de fazer uma operação de correção se o box fechar para baixo aí. Se esse box fechar para baixo, ele vai fechar nessa região aqui. E 200 pontos está muita coisa para o alvo. Vamos ver aqui se ele fechar para baixo. Ó, 150 pontos, ele vai buscar ali onde está perto da média de 72. E o meu stop fica desprotegido de price guide. Você vai operar dentro da trap zone? Pois é esse que é o problema. O meu plano de trading diz que eu não posso fazer isso, né? Olha como eu estou indisciplinadinho hoje. Meu Deus, vamos ver. O preço ele está aqui, ó, acima, ele passou do arame farpado. Cara, eu vou fazer a minha leitura do meu operacional. Hoje eu estou atacado. Meu Deus, eu tinha que, na verdade, dar tchau para vocês e fazer outra coisa da vida. Isso é porque faz muito tempo que você não opera, assim. É, exatamente isso. Então, ontem eu estava assim, eu pensei, hoje eu tenho que fazer uma operação, não é possível, eu tenho que fazer uma operação. Eu estava atacada ontem. Exatamente isso, Denise. Você matou a charada. Ó, esse aqui é o meu operacional de teste, aonde eu marco a média de 20 a VWAP diária, às 9h15 da manhã e traço um canal lateral. Então, quando o preço ele começa a ser negociado aqui acima dessa faixa que eu estou colocando, essa linha superior amarela aqui, ela funciona como um suporte, tá? Então, olha só, o meu alvo com 150 pontos, ele ficaria além do suporte, estaria além da média central do canal de Keltner. E isso é uma coisa ruim, uma vez que eu estou falando que, como o preço ele tem uma tendência altista, eu estaria operando contra o movimento, com expectativa de alcançar um resultado que provavelmente o preço bateria nessa média central do canal de Keltner e voltaria para cima. Tá? O 0,7 poderia servir como um colete à prova de balas? Sim. Mas não é a operação que eu descrevi ali no meu plano de trade. Então, eu vou tomar café. Pazini,
Eu estou ansioso hoje, Pazini. Vamos escrever a minha ansiedade ali no nosso diário emocional? Ah, meu Pai eterno. Relatórios, setembro. Vocês já devem. Eita, poxa. Vocês já devem ter ouvido falar de diário emocional, né? A gente ouve falar, mas muitas vezes a gente não faz. E isso é importante a gente fazer e registrar, tá? Então, aqui, eu vou operar das 9 até as 11h30, tá? No dia de hoje. E a ansiedade, gente, ela tem a ver com o sentimento do medo, tá? Então, olha só como é importante. Eu vou ter que justificar o porquê que eu estou ansioso. Estou me sentindo ansioso, pois é dia 14 e eu ainda não dei entrada em nenhuma operação, o que é muito bom, pois estou protegendo adequadamente o meu capital. Estou sentindo vontade de operar, mesmo que seja a favor do movimento, mesmo que seja a favor do movimento, que é uma coisa que eu não costumo fazer, eu sempre dou preferência para operar contra o movimento, e em razão disso, estou me percebendo pela segunda vez tentado a fazer caquinha. De verdade, esse dia é um dia em que eu não devo operar por reconhecer uma certa impulsividade, uma ansiedade de resultado financeiro e, com isso, o meu foco na qualidade operacional está prejudicado. Vamos fazer um É só pôr o endereço aqui, filho. relaxamento. Oh, meu Deus do céu. Qual que é o endereço? Só pôr aqui, ó, Uber. Vamos fazer um relaxamento, uma respiração. Vamos nos centrar novamente e acalmar para reduzir a ansiedade. Certo, Marcello? Certíssimo. Pronto, registrei essa emoção. Tá? Não foi tão difícil. Deixa eu salvar aqui.
Alguém aí quer esse modelo de planilha para fazer o registro do diário emocional também? Manda para mim, por favor. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Da equipe A. Só deixa eu fechar aqui para poder anexar. Olha lá, enquanto eu estava fazendo esse registro do diário emocional, o que aconteceu? O preço chegou no limite, né, de volatilidade do range de abertura e produziu um engolfo de um box sem pavio. E a entrada dele teria pago os meus 150 pontos. Marcelo, ele estava com volume comprador na hora Tava? que estava. Eu estava de olho. Ah, Aí, aí quando ele começou a descer, que foi apagando o volume comprador, mas estava bem alto o volume. entendi. Bom, isso é um alívio para o meu coração, que eu já estava me arrependendo de ter escrito o diário emocional. Apesar de que o box aqui, gente, olha, ele fechou às 9h51. E eu tenho uma regra de horário comigo que ela é muito rígida, porque uma vez eu levei um stop com uma diferença de 2 minutos que eu descumpri a regra. E a regra do horário é não operar das 10 para as 10, isso aqui eu acabei apagando hoje, né? Não operar das 9h50 até as 10h10. Hoje eu escrevi esse aqui, que é a partir das 10h10 para operar. Tá? Então, a priori, eu estou no meu horário de não operação, aparecendo operação ou não. Tá? Então, ó, 9h51, aqui eu teria parado já de operar. O preço voltou aqui para a região da média central e está aí no momento. Nossa, minha gente, olha, 9h58. Rapaz, hoje eu estou atrapalhado. Eu tenho que fazer as minhas ligações ali e eu perdi a hora. Tá vendo, cara? Não é que é todo dia é um dia diferente na nossa vida. Hoje eu estou meio desorganizado nas coisas. Ai, meu pai, eu tenho que fazer um intervalo rapidinho aí. Ô, Denise, Oi, vou lhe pedir um favor. pode falar. E o favor vai ser